E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje o nosso estudo vai se estender de Atos capítulo 10 até o capítulo 12. No capítulo 10 nós temos uma história muito conhecida, quando Pedro está em sua casa e recebe uma mensagem de Deus para que se desloque e vá à casa de Cornélio pregar. Ele todavia fica muito intrigado porque Cornélio é gentil e Pedro, totalmente preconceituoso como qualquer outro judeu, não acreditava que a mensagem do evangelho se estenderia também aos gentios, sendo assim exclusividade do povo judeu. Inclusive, os judeus consideravam os gentios meio como que se fossem imundos. Imagina só o preconceito vigente na época, inclusive entre os discípulos de Cristo. Todavia, Cornélio está preparado para receber a palavra, assim como muitas pessoas estão e muitas vezes não nos dispomos a pregar. E resumindo a história, Pedro se desloca até lá por orientação do Senhor e ele prega a contragosto na casa de Cornélio, e o mesmo Espírito Santo que se manifestou lá em Atos capítulo 2 se manifesta em Atos 10 entre os gentios, batizando-os também e fazendo-os inclusive falar em outras línguas, para mostrar verdadeiramente a Pedro que Deus não fazia acepção de pessoas. Inclusive essa é a conclusão de Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Note que antes de chegar na casa de Cornélio, Pedro recebe uma visão de um animal, de um lençol com diversos animais imundos, e a ordem de Deus mata e come. E Pedro diz o capítulo 10 que ficou a pensar o que seria aquilo, porque evidentemente não se tratava de alimentação, se tratava de alguma coisa que ele não compreendia, e ele mesmo coloca isso em evidência: eu quero entender do que se trata. E para resumir a história, ele compreendeu que aquela ordem de matar os animais imundos e se alimentar era exatamente Deus dando consideração ao fato de que o gentio era tratado pelo judeu como imundo, e Deus estava intrigando a Pedro e levando-o a raciocinar na seguinte direção: não tenhas por imundo o que Deus purificou. Em outras palavras, vocês ficam aí caracterizando os gentios como se fossem imundos. Eu os purifiquei com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Deus dizia para Pedro, em outras palavras. E o capítulo 10 é exatamente para que Pedro chegue à seguinte conclusão: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, gentio não é imundo, gentio é filho de Deus tanto quanto qualquer judeu. O sacrifício de Cristo também é para alcançá-los. E o capítulo 11, Pedro discursa exatamente em torno desta conclusão. Gente, de verdade, o gentio é para ser alcançado pelo evangelho. E o capítulo 11 é Pedro fazendo essas considerações. E a partir do verso 4, mas Pedro começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo, ele conta a história de que quando estava em Jope, foi arrebatado em visão, conta essa visão, mata e come, a relação relacionada aos animais. E aí ele faz a aplicação exatamente de que tratava-se do gentio, a quem o Senhor também purificou através do sacrifício de Jesus. E o capítulo vai se descorrendo, Pedro descorrendo acerca dessa situação, colocando o evangelho diante deles, e a perseguição tendo o seu lado bom. Qual que é o lado bom da perseguição? Espalhou todos eles por diversas cidades, e consequentemente a pregação do evangelho se tornou mais vigente, mais poderosa, mais intensa, porque eles foram a diversos lugares. Então note que tempos difíceis transformam os homens em homens mais fortes, e surgem ocasiões para que a pregação do evangelho seja anunciada com mais eficácia. Se eles estivessem aí sem uma perseguição, estariam todos juntinhos e de repente não estariam espalhados como deveriam. Então Deus aproveita a circunstância difícil para transformá-la em bênção. Isso significa que se você está num momento difícil, Deus pode transformar esse momento difícil em alguma oportunidade para abençoar a sua vida. E no capítulo seguinte, que é o último do nosso estudo de hoje, o capítulo 12, nós estamos percebendo Pedro preso. Tiago já estava morto à espada, Pedro está preso e consequentemente certamente iria ser condenado à morte também. O anjo do Senhor o liberta miraculosamente, de modo que até os irmãos se assustam ao ver Pedro livre batendo na porta deles.
você percebe a atuação do anjo de Deus e existem promessas para a nossa vida que dos últimos instantes da história desta terra, quando perseguido também formos por causa do Evangelho, os anjos do Senhor atuarão em nosso favor, dando-nos livramento e se cumprindo a promessa do salmista. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem um anjo do Senhor ao teu lado neste dia, creia nisso, em nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é mais do que qualquer filme de ação, e você percebe aqui que é muito intenso, gostoso de ler. Então aproveite bastante, graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos, nosso Superando Bíblico.